E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui com o professor Anderson. Eu gostaria hoje que vocês estivessem bem atentos aos slides. Hoje eu vou estar passando os slides para vocês aqui, comentando. Essa aula de hoje ela é bem conceitual, então vamos ter aqui um pouquinho de atenção, calma, paciência. Depois nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Uma boa aula. Nosso curso é voltado às ciências da natureza e suas tecnologias. A aula de química ela vai ser referente ao primeiro ano do ensino médio. Hoje vamos estudar os processos de separação das misturas. Vamos lá, vamos iniciar, pessoal. Os processos de separação de mistura. Então, assim, na natureza, raramente vamos encontrar substâncias puras. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Esse foi o primeiro tópico, né, que eu inseri aqui para vocês, para a gente fazer essa reflexão. Se observarmos ao nosso redor, a maior parte das substâncias elas se encontram na forma de mistura, né? Então, para mim obter uma determinada substância, eu vou utilizar os processos de separação de mistura. E aí, assim, o segundo tópico. Muitas vezes, dependendo da complexidade dessa mistura, será necessário usar vários processos diferentes em uma sequência baseada nas propriedades da substância presente nessa mistura. Ou seja, em alguns momentos, para mim obter uma substância, dentro daquela mistura, eu vou utilizar mais de um processo de separação de mistura. Esses dois tópicos eu coloquei no início para nós passarmos a ter essa visão, né, que nós vamos trabalhar os processos de separação de mistura. Nós vamos estar trabalhando com as misturas e essas misturas eu vou pegar e tentar separar os componentes dela, né? As substâncias que foram inseridas na mistura. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Alguns métodos de separação são tão comuns que nem pensamos neles, como o processo de separação. Olha só, né? Para o nosso dia a dia, vamos estar pensando um pouquinho. Exemplo, a escolha dos grãos de feijão para uma feijoada de domingo. Você, para escolher, você vai estar utilizando um processo que nós chamamos de catação. A catação é um método de separação de mistura. E às vezes você trabalha isso no seu dia a dia, porém não vai estar conceituando como um processo de separação. E aí na química a gente vai fazer esse trabalho de estar conceituando algo que é até comum no nosso dia a dia, porém passa que despercebido em relação ao conceito da ciência. A separação de moedas em função do seu tamanho nas máquinas dos bancos. Essa separação, né, em função do tamanho, a gente pode perceber no nosso dia a dia a peneiração. Quando o construtor está lá, o pedreiro, o profissional está lá, fazendo a peneiração, separando a areia do cascalho, é um processo de separação de mistura, né, denominado aqui em função da sua propriedade, que é o tamanho da partícula. Você separa em função do tamanho da partícula, a gente sempre pensa nessa propriedade. É algo comum do nosso dia a dia e às vezes passa de forma despercebido. Então, nesse primeiro momento eu queria estar trabalhando isso com vocês. Método de separação de mistura heterogênea. Vamos pontuar aqui rápido. Deu, laserzinho, tá aqui. Sólido-sólido. Mistura heterogênea tipo sólido-sólido. A catação, mencionamos lá em cima, a catação
ela é um processo de separação onde eu utilizo o tamanho das partículas, e eu dei o exemplo da catação do feijão, catação do arroz, catação do piolho. São métodos de separação de mistura heterogênea sólido-sólido. Ventilação, eu vou utilizar o vento como uma dessas funções. O vento ele vai levar o que é mais leve e o que é mais denso vai ficar retido. Então, assim, a ventilação vai separar em função da densidade. Levigação também vai separar em função da densidade. A água vai levar aquilo que é mais leve e vai ficar aquilo que é mais denso. A separação magnética vai separar em função das propriedades eletromagnéticas. Um dos componentes que possui essa propriedade eletromagnética ele vai ficar retido no ímã, o outro não. Peneiração separa em função do tamanho das partículas dos componentes. A peneira ela vai reter as partículas maiores e deixar passar as partículas menores. Sublimação, um exemplo bem comum de sublimação é a mistura de areia e iodo. Se eu aquecer um pouquinho, o iodo ele vai sublimar, passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, separando a areia do iodo. Sólido líquido. Eu tenho uma mistura heterogênea de um sólido mais um líquido. Sólido, exemplo aqui, areia. Líquido, exemplo, água. Areia e água eu vou separar por decantação. Decantação separa em função da densidade. A areia fica depositada no fundo do recipiente e a água na parte de cima. Centrifugação também separa em função da densidade, porém eu vou utilizar uma centrífuga. A centrífuga vai girar acelerando o processo, né, de decantação, da sedimentação das partículas. A centrífuga vai girar acelerando o processo de sedimentação. A partícula mais densa vai ficar depositada no fundo do recipiente. Filtração simples. A filtração ela retém as partículas maiores e deixa passar as partículas menores. A filtração a vácuo é uma filtração um pouco mais rápida. Eu posso estar utilizando o funil e acoplado ao funil uma mangueirazinha com água, provocando aí um vácuo, acelerando esse processo de filtração. A próxima, separação de misturas heterogêneas líquido-líquido, eu tenho aqui a decantação. Decantação, eu posso ter tanto sólido líquido, como eu posso ter também líquido e líquido. Dois líquidos que são imiscíveis e que têm densidades diferentes, que é bem comum, a água e o óleo. O óleo é menos denso, fica na parte de cima, a água é mais densa, vai ficar na parte de baixo. Através desse processo a gente pode estar separando em função da densidade das substâncias. O gás e o sólido. Os componentes da mistura é um gás e o outro é sólido. Pode ser por decantação, que é mais denso fica na parte de baixo, que é menos denso na parte de cima. Filtração separa em função do tamanho da partícula. Eu vou dar um exemplo bem comum de filtração, que inclusive cai em prova demais, que é em relação à filtração de uma mistura heterogênea de ar e poeira. O ar e poeira, ele entra no ar-condicionado e lá você vai ter um filtro. Esse filtro ele vai reter a poeira, aí deixa passar apenas o ar, a poeira sendo do estado sólido e o ar no estado gasoso. Método de separação de mistura homogênea. A gente viu heterogênea, agora vamos estar estudando as misturas homogêneas. A primeira mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Eu vou dar o exemplo bem comum aqui para vocês, a água e sal. Água e sal é uma mistura do tipo sólido e líquido. A partir que coloca um pouquinho de sal na água, né, você vai visualizar apenas uma parte da mistura. Essa mistura, para separar o sal, para tirar o sal da água, podemos utilizar dois processos, ou a evaporação ou a destilação simples.
Como é que eu separo a água do sal? Vamos fazer destilação simples ou a evaporação. A água evapora, fica o sal. Outro processozinho, né? Vamos lá. Líquido e líquido. Eu tenho uma mistura de líquido e líquido, onde essa mistura ela vai formar uma mistura homogênea. Eu vou pegar aqui um líquido e líquido bem comum, água e álcool. Água e álcool são duas substâncias que são líquidas e para me separar essa mistura homogênea, eu vou utilizar a destilação fracionada. Qual a diferença de destilação fracionada para destilação simples? Eu vou explicar num próximo slide, né? Mas deixando claro aqui, a destilação fracionada eu tenho que ter um controle na temperatura de ebulição, né? Os pontos de ebulição são mais próximos um do outro e aí nós temos que ter esse controle. Mistura homogênea de gás e gás. Qual tipo de processo que eu vou estar utilizando para estar separando uma mistura homogênea gás e gás? O mais comum é a liquefação fracionada. Né? Liquefação fracionada, eu vou pegar uma mistura de gás na atmosfera, liquefazer esse gás, passar do gasoso para o líquido, essa mistura, e essa mistura depois ela vai passar por esse processo de fracionamento semelhante ao que a gente vê na destilação fracionada. Através de um controlezinho da temperatura, nós vamos fracionando as partes dessa mistura, né? Da substânciazinha no estado líquido. E por último, eu queria falar um pouco da cromatografia. A cromatografia ela não é um método muito comum, porém é bastante utilizado para separar pigmentos. Na cromatografia nós vamos separar pigmentos. Né? Pigmento é uma substânciazinha sólida, uma mistura de componentes sólidos, onde eu vou separar utilizando basicamente o método mais comum, né? A cromatografia em papel. A cromatografia em papel, eu vou pegar um papel filtro que tem vasos, né? bem simples de serem trabalhados e visualizados. Esses vasos eu coloco o pigmento em cima do papel. Né? Esse papel ele tem que estar umidificado com um solvente, aonde ele vai separar em função da polaridade dos pigmentos. Né? Ele vai separar em função da polaridade dos pigmentos. À medida que vai evaporando, né, esse solvente, ele vai evaporando, vai tendo aí um fluxo numa corrente através dos capilares do papel filtro e vai separando cada um desses componentes que são os pigmentos. Vamos ver isso aqui também na prática para que a gente possa estar visualizando de uma forma bem simples.